Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma maratona LFG da nobre disciplina Direito Processual Penal. Vamos conversar um pouquinho aqui às vésperas do exame, para trazer alguns assuntos para vocês que são assuntos bastante exigidos na prova de primeira fase. Primeira fase chegando, eu tenho certeza que vocês vão arrebentar de direito processual penal. Não espero de vocês aí nada menos do que gabaritar as questões de processo penal, tá bom? Vamos lá então. Os temas mais pedidos no exame de ordem na primeira fase, eu sempre gosto de dar uma atenção especial a dois deles, procedimentos e recursos. Eles são os temas mais pedidos, em primeiro lugar recursos e em segundo lugar procedimento. Às vezes eles alteram essa liderança aí, ficam se alternando na liderança, mas fatalmente procedimentos e recursos são os temas mais pedidos na prova de primeira fase. Então, como não poderia deixar de ser, vou trabalhar com vocês com 3 pontos, um relativo a procedimentos, 2 relativos a recursos, para que a gente tenha aí um pensamento positivo e um deles venha a cair no domingo, para ficar tudo certinho, ok? Vamos lá então, passando para o nosso primeiro ponto. Eu vou tratar com vocês da resposta à acusação, tá bom? Resposta à acusação. Mas para a gente tratar de resposta à acusação, eu vou adotar o rito ordinário. E isso eu faço para que a gente lembre, para que a gente dê uma repassada na ordem de atos do rito ordinário. É importante a gente saber disso. Por quê? Exatamente porque o examinador, ele gosta de trabalhar com problemas, Se a gente for pegar a prova de primeira fase em direito processual penal, são todos problemas envolvendo questões processuais, é óbvio. Então, ele monta uma situação e pergunta que ato que deve ser praticado depois, e o seu prazo, e etc, etc. Então, vamos só relembrar, vamos pegar o rito ordinário, que é o rito padrão, Todos os outros se inspiram nele, utilizam até parte dele, para que a gente consiga situar a resposta à acusação, para depois a gente falar um pouquinho dela, tá? A resposta à acusação, ela vai surgir ali como a primeira defesa do acusado. Podem ver essa sequência de atos que compõem o rito ordinário. Primeiro, a gente tem o oferecimento da denúncia ou queixa. Claro, a petição inicial. Todo processo precisa de uma petição inicial. No processo penal não é diferente. Nós temos aí como petições iniciais a denúncia e a queixa, e temos duas, porque temos ação penal pública e ação penal privada. Então, daí a diferença de nomes: denúncia, ação penal pública, queixa, ação penal privada. Oferecida a peça inicial, ela vai ser recebida ou rejeitada. Com base no artigo 395 do CPP, o juiz pode rejeitar essa petição inicial, se ele entender que estão presentes ali os requisitos, ou está presente pelo menos um dos requisitos enumerados no artigo 395 do CPP. Se ele receber a peça, se ele receber, então ele considera válida a petição inicial, recebe, dá início ao processo. Primeiro ato, citação do acusado, Ele vai ser citado, isto é, ele vai tomar ciência da acusação e vai ser chamado a se defender. E é aí que aparece a resposta à acusação. Ela aparece exatamente nesse momento, como a primeira defesa do acusado, a primeira manifestação do acusado no processo. E com a citação válida, nós temos formada, então, a relação jurídica processual, nós temos agora também formado o primeiro contraditório dentro do processo, porque a petição inicial traz a imputação, a acusação, e agora o acusado traz a sua defesa. Então, estabelece-se o primeiro contraditório, o juiz já tem nos autos, já tem em mãos a imputação, a acusação e tem também a primeira defesa. Apresentada a resposta, então o juiz pode proferir uma decisão chamada de absolvição sumária, se presentes ou presente pelo menos um
dos requisitos que compõem o artigo 397 do CPP, pondo fim ao processo, assim, né? Uma sentença absolutória, sumária, mas é absolutória. Ou então, ele vai designar uma audiência de instrução e julgamento. Se ele entender que não há nenhuma das hipóteses ali que autorizam a absolvição precoce, a absolvição sumária do acusado, ele vai, então, designar uma data para a realização da audiência de instrução e julgamento. Essa audiência vai ter, como diz o próprio nome, a instrução processual nela, depois vão ocorrer os debates e, por fim, o juiz profere a decisão. Tá certo? Esse, o rito ordinário, básico, né? E a gente só falou rapidamente aí dos atos que o compõem, porque não é o nosso objeto. O nosso objeto é falar dessa peça aqui. Como eu disse, primeira defesa do acusado no processo. Seu fundamento legal, sua previsão legal, ele está no artigo 396 e 396-A do Código de Processo Penal. Interessante a gente dar uma olhada, pelo menos no 396. Os procedimentos ordinários sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, que nós falamos, recebê-la e ordenará a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias. Essa é a previsão do 396, então, onde surge a resposta à acusação. E qual é falamos aí 10 dias, né, de prazo, mas e se o acusado ele for citado por edital, né? Porque veja, vamos voltar aqui, diz aí, se o juiz não rejeitar liminarmente a peça inicial, ele recebê-la, né? E ordenará a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias. O que se presume? Que ele vai ser citado pessoalmente. Essa é a regra, né? O oficial de justiça vai até lá, entrega uma cópia da denúncia ou da queixa para ele, colhe sua assinatura e está citado. Porém, ele pode ser citado por edital. E eu quero trazer esse detalhe para vocês, porque às vezes a ordem se pega nos detalhes, né? Exatamente nos detalhes. No caso de citação por edital, esse prazo de 10 dias, começará a fluir a partir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído, tá? Então, pode ser que o acusado não seja encontrado pessoalmente, sai o edital e ele já estava sabendo que esse edital ia sair, ele acompanha e aí ele constitui um advogado, o advogado entra em seu nome. Tá valendo? Tá valendo, claro que tá valendo. Ou então ele vai até o balcão do fórum e fala, vim aqui ser citado pessoalmente, vi que tem um edital, tá valendo também. Prazo começa a partir do comparecimento de um ou de outro, seja do defensor ou do próprio acusado. E qual é o conteúdo dessa peça? O que ele pode arguir? O que ele pode argumentar na resposta à acusação? Ele pode arguir preliminares, né? Pedir uma nulidade, por exemplo, pedir uma extinção de punibilidade. Ele pode alegar tudo o que interesse à sua defesa, tudo. Ele pode falar no mérito, se ele quiser entrar a fundo no mérito, discutir toda a causa, pode. Pode oferecer documentos também. O artigo fala em oferecer documentos e justificações. O que seria uma justificação? Muita gente pergunta isso. Justificação é um procedimento preparatório de uma ação para se colher uma prova feita judicialmente, né? Então, ouvir uma testemunha, por exemplo. Eu preciso de o depoimento de uma testemunha colhido judicialmente. Então, eu ingresso com um procedimento chamado justificação criminal. No cível ele já mudou de nome, né? Ele virou uma cautelar aí de uma produção antecipada de prova, que não deixa de ser isso, mas aí no criminal ainda se mantém essa nomenclatura, né? Uma justificação criminal. Não se produz uma prova judicialmente para se utilizar em qualquer outro procedimento. Costuma-se fazer isso para revisão criminal, né? Como a revisão criminal tem que apresentar prova pré-constituída, então já se faz a justificação, houve uma testemunha, daí apresenta essa prova já junto com o pedido de revisão criminal, tá? Pode especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas até o número de 8. Esse arrolar testemunhas, se ele tiver, ele tem que arrolar isso, sob pena de preclusão do direito de ouvir essas testemunhas. As testemunhas têm de ser arroladas, se houver, tem de ser arrolado no prazo destinado à resposta à acusação, tá? Ele pode também opor exceções, embora não apareça aí, mas ele pode opor exceção de suspeição, exceção de litispendência, exceção de coisa julgada,
e por aí vai. Essas exceções elas serão processadas em apartado, né, porque é o próprio CPP que assim determina apenas uma informação. Prazo, eu já disse, é de 10 dias, mas o que acontece se ela não for apresentada no prazo legal? O réu foi citado pessoalmente, decorreram os 10 dias de prazo, ele não apresentou sua resposta. Então o escrevente vai certificar, né? Olha, certifico que não veio resposta, muito embora citado pessoalmente, validamente, regularmente. E aí então o juiz vai nomear um defensor dativo para apresentar a sua resposta e seguir no processo, até que ele resolva constituir um defensor ou não. Tá certo? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria falar. Resposta à acusação, primeira defesa do acusado no processo. Se montarem lá um probleminha, né, dizendo que o réu foi citado para apresentar sua defesa, e daí eles perguntarem algo a respeito do conteúdo, o que ele pode alegar nessa sua defesa? Eles vão criar um caso hipotético, né? E aí eles costumam arguir aí, se ele pode alegar tal coisa, o que ele pode juntar e etc. Para que vocês, normalmente é isso, para que vocês trabalhem com o conteúdo da resposta, tá bom? Vamos lá então agora para um ponto que eu tiro dos recursos, da teoria geral dos recursos propriamente dito, tá? Nós vamos falar do princípio da ne reformatio impejus. Ne reformatio impejus. Se a gente for traduzir literalmente essa expressão latina, a gente vai ter proibição de reforma em prejuízo. Proibição de reforma em prejuízo, tá? É isso. Esse princípio vigora no nosso processo penal, vigora no tema recursos, e ele quer dizer o quê? O que significa a existência, a incidência do princípio da ne reformatio impejus? Ele traduz a impossibilidade do tribunal prejudicar a situação processual do réu em recurso exclusivo da defesa. Sua previsão legal, como vocês podem ver aí, está no artigo 617 do CPP, tá? Diz aí que o tribunal, câmara ou turma atenderá nas suas decisões ao disposto tal, e aí é o final que interessa para a gente, não podendo, porém, ser agravada a pena quando somente o réu houver apelado da sentença. Fala aí de apelação, vale para qualquer recurso, tá? A história é a seguinte: o acusado, inconformado com a sua sentença condenatória, recorre. O que pode acontecer com esse recurso? Sua situação pode ficar como com esse recurso? Ou igual ou melhora. Não pode piorar, tá? Esse é o princípio da ne reformatio impejus. Pode, no máximo, ficar igual. Ou então melhorar, né? Vamos imaginar, hipoteticamente, o réu foi condenado a 6 anos de reclusão em regime semiaberto, tá? 6 anos de reclusão em regime semiaberto. Ele apela pedindo sua absolvição. Absolvição. O tribunal, o que ele pode fazer? Ele pode entender que ele deve ser absolvido, pode até entender por reduzir a pena, se for o caso, né? Mas o que ele não pode é dizer: mas 6 anos, na verdade, o juiz deu pouco, vão aumentar para 8. Não pode. Se for um recurso exclusivo do réu, não pode. E quando eu digo prejudicar a situação, é qualquer que seja a situação. Vamos pegar esse mesmo exemplo. O réu foi condenado a 6 anos de reclusão no regime semiaberto. Não pode o tribunal também, num recurso exclusivo do réu, dizer: mas semiaberto foi muito bonzinho o juiz. Vamos agravar isso daí, vamos pôr o fechado. Não pode. Fere o princípio da reforma, da proibição da reforma em prejuízo, tá? Bom, vocês perceberam, está na tela, já leram, eu falei aqui mais de uma vez e eu vou voltar a chamar a atenção daquilo que é mais importante nesse tema. Quando se trabalha com isso no exame da OAB e até em concursos em geral, o examinador ele busca fazer um tipo de uma pegadinha aí. Ele cria uma situação e daí ele pergunta se está certo, se pode o tribunal fazer isso, e o candidato vai falar: não pode, o princípio da reformatio impede, pá. Só que tem um detalhe: a vedação da reforma em prejuízo
só é aplicável se o recurso for exclusivo do réu ou da defesa, que seja. Exclusivo do réu ou da defesa, tá? Se Ministério Público e acusado apelarem, é óbvio que o tribunal pode acolher o recurso do Ministério Público e não acolher o recurso da defesa e piorar a situação do réu, porque afinal de contas foi o que o Ministério Público pediu para piorar e o tribunal acolheu e piorou. Pode? Pode, claro que pode. O Ministério Público pode apelar para piorar a situação do réu, pode apelar até em favor do réu, que é o Ministério Público, mas se ele apelar para piorar a situação do réu, é óbvio que o tribunal pode acolher o seu recurso, os seus argumentos e piorar a situação do acusado, certo? A vedação da reforma em prejuízo só existe se o recurso for exclusivo da defesa, ou seja, só o réu recorreu. O Ministério Público ficou quietinho, se conformou com a sentença, tá de boa. Mas o réu não. O réu fala, eu quero ser absolvido. O tribunal pode fazer, absolver, melhorar a pena, melhorar a sua situação, ou no máximo deixar igual. Não pode piorar jamais, sob pena de nulidade. Essa é a vedação da reformatio impégios, tá? E eu insisto nesse ponto do recurso exclusivo da defesa, porque o pessoal se confunde mesmo com isso daí. Eu me recordo uma vez, teve um evento, eu acho que foi o do cantor Belo, se eu não me engano. Ele foi condenado a 5 anos de reclusão. O Ministério Público apelou pedindo aumento de pena e a defesa apelou pedindo absolvição. O tribunal acolheu o recurso da acusação e elevou a pena, salvo engano, para 8 anos. Pessoal, o que eu recebia de pergunta de gente falando, professor, mas tá errado, tá nulo, tá nulo. E eu falava, por que nulo? Porque o tribunal aumentou a pena no recurso, não podia fazer isso, proibição da reformatio impégios. Tá vendo como o pessoal se equivoca, acaba se enganando aí? E eu dizia, não tem erro nenhum. O Ministério Público apelou, acusado apelou. O tribunal acolheu o recurso do Ministério Público, deu provimento a ele e piorou a situação do réu. Não há nenhuma irregularidade aí. Não há nenhuma. Tá tudo certo. Errado estaria se o Ministério Público tivesse se conformado com 5 anos, o réu tivesse apelado para ser absolvido e o tribunal, ao invés de absolver, aumentasse sua pena no seu único recurso. O único recurso era o da defesa. Aí haveria nulidade, porque aí estaríamos falando da reformatio impégios, tá bom? Prestem atenção nisso, esse é o ponto que pode gerar mais problema nesse tema, é o ponto, obviamente, que o examinador mais explora, justamente porque a nossa cabeça está tão focada ali em pensar, em resolver as coisas, atingir a pontuação, que às vezes um detalhe desse acaba passando. Tenho certeza que com vocês não vai passar, tá bom? Vamos para um desdobramento desse princípio agora, que é o princípio da ne reformatio impégios indireta, tá? Que consiste isso daí? O seguinte, pessoal, anulada a sentença condenatória, em virtude de recurso, de novo, hein? Prestem atenção, gravem isso, em virtude de recurso exclusivo da defesa, recurso exclusivo da defesa. Não pode ser agravada a situação processual do acusado na nova decisão. Por que indireta? Porque nós estamos falando da anulação de uma sentença, tá? Então, a ideia aqui é, o acusado recorreu, só ele, recurso exclusivo do acusado, da defesa. Ele recorreu, o tribunal anulou a sentença condenatória, anulou e devolveu para o juiz, porque é assim que acontece. Quando o tribunal anula uma decisão, ele devolve para quem proferiu essa decisão, não é verdade? Então ele devolve para o juiz proferir uma nova decisão e nessa nova decisão o juiz não pode piorar a situação que já havia imposto ao réu na sentença anterior, a sentença anulada. Tá? Parece confuso, mas não é. É exatamente dessa forma que acontece. Uma sentença condenatória a 6 anos de reclusão, por exemplo.
o réu recorre, né, pedindo a anulação da sentença ou a absolvição. O tribunal acolhe o pedido anulatório, anula a decisão e devolve para o juiz proferir outra. Pode o juiz, nessa nova decisão, falar: agora eu vou dar uma pesadinha na mão e vou dar 8 anos? Não. O máximo que ele pode fazer é manter a situação do réu do jeito que estava quando ele proferiu aquela sentença que foi anulada, tá? Piorar agora não pode. Mesmo recado, isso continua valendo se o recurso que anulou a decisão for um recurso exclusivo da defesa. Tá bem? Vamos para o nosso último assunto, então. Dentro de recursos também, como eu falei, né, a gente teria 2 pontos dentro de recurso. Eu quero tratar de um recurso específico, tá? Um recurso que não é tão comum assim cair, mas cai eventualmente. E quando cai, ele pode causar alguma complicação aí, alguma confusão na cabeça do candidato. Então vamos dar uma passadinha por ele. Eu falo do recurso ordinário constitucional. É assim que se costuma chamar, né, na teoria, na doutrina. Recurso ordinário constitucional, ROC, né, na sua abreviação, ROC, recurso ordinário constitucional. Na verdade, muitos utilizam apenas o termo recurso ordinário, salvo engano, até o CPC utiliza só recurso ordinário, e os tribunais superiores eles acabam falando recurso ordinário em habeas corpus, recurso ordinário em mandado de segurança. Então essa nomenclatura recurso ordinário constitucional ela é doutrinária, não se encontra em lugar nenhum, mas é utilizada, plenamente utilizada, né? Primeira previsão do ROC, do recurso ordinário constitucional, está no artigo 105, inciso 2 da Constituição. Compete ao STJ julgar em recurso ordinário, tá vendo? A Constituição também só fala recurso ordinário, os habeas corpus decididos em única ou última instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais dos estados, do Distrito Federal e territórios, quando for denegatória a decisão. Então vamos lá. Primeira hipótese de cabimento é a que mais nos importa, porque a outra é raríssima de acontecer no processo penal, pouco trabalhada em exame também, o que importa é essa, tá? É essa. Habeas corpus decididos em única ou última instância. Única ou última instância nos tribunais de segundo grau, sejam eles federais ou estaduais. É isso. Então, o TJ negou um habeas corpus nosso. Podemos entrar com ROC para o STJ? Sim, podemos. Cuidado! Aqui é preciso um pouco de atenção, porque quando vocês estão estudando processo penal para a primeira fase ou para a segunda fase, aqueles que forem fazer a segunda fase na nobre área penal, vocês vão ver lá nos incisos, em um dos incisos que compõe o artigo 581, né, que é o recurso interdistrito, o famoso rese, diz lá que caberá rese para atacar a decisão, né, que julgar habeas corpus. Peraí, mas do que ela está falando? Do habeas corpus impetrado em primeiro grau, primeira instância, tá? Se eu impetro uma ordem em primeira instância e ela é negada, eu tenho o rese para a segunda instância, tá? Habeas corpus em primeira instância, negou, rese para o Tribunal de Justiça, por exemplo. Agora, se o meu habeas corpus está no Tribunal de Justiça, foi negado no Tribunal de Justiça, então eu tenho um ROC para o STJ, tá? Então, quando falamos de recurso ordinário constitucional, estamos falando de um recurso que é julgado por STJ e por STF, tribunais superiores em Brasília. Logo, a decisão precisa estar, no mínimo, no segundo grau, tá? Não se confundam com isso. Então, a primeira hipótese de cabimento do ROC é exatamente a decisão denegatória de habeas corpus em segunda instância, seja essa decisão única ou última, né, nos tribunais de segundo grau, sejam federais ou estaduais, tá bem? A segunda hipótese é que cabe o mesmo recurso ordinário, né, o ROC, em relação aos mandados de segurança,
decididos aqui é em única instância, então é um mandado de segurança que eu preciso entrar originariamente em segunda instância, nos federais ou estaduais, e ele venha a ser negado. Então, eu entro no Tribunal de Justiça com mandado de segurança contra um ato do juiz de primeiro grau, Tribunal de Justiça nega o meu mandado de segurança, aí eu entro com o recurso ordinário para o STJ, tá? Hipótese bem menos frequente, rara na esfera criminal, mas tá aí, tá bem? E quando é que cabe o ROC no STF? Artigo 102, 2 da Constituição. Compete ao STF julgar em recurso ordinário o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção, de novo, que interessa pra gente primeiro, né? O habeas corpus. Decididos em única instância pelos tribunais superiores se denegatória a decisão. Então eu entro originariamente no STJ, por exemplo, com habeas corpus, originariamente, direto no STJ, atacando uma decisão do TJ. Entro no STJ com esse HC, se negado, eu tenho ROC para o STF, tá? Essa é a ideia em relação à linha A. E a linha B, crime político. Então, o STF julga o crime político em recurso ordinário. O crime político é julgado em primeira instância, porém, não cabe apelação do seu julgamento. Vai caber o ROC direto que vai ser julgado diretamente pelo STF. E qual é o crime político? Entende-se que os crimes políticos são aqueles descritos nos artigos 359 e a 359-T do Código Penal. Crimes contra o Estado Democrático de Direito. Esses crimes eles substituíram a anterior Lei 7.170 de 83, que era a Lei de Segurança Nacional. Ela foi revogada e esses crimes tomaram o seu espaço inseridos no Código Penal, né? Eles foram inseridos pela Lei 14.197 de 2021, conforme vocês podem ver aí. Então entende-se que os crimes políticos são os de motivação política, esses, tá? Esses aí então que autorizariam um julgamento em primeira instância, normal, mas o recurso, ao invés de ser uma apelação normal para o TRF, será um ROC diretamente para o STF. E o prazo? Se for contra a denegação de habeas corpus, 5 dias. Se for contra denegação de mandado de segurança, 15 dias. E atenção, contra a sentença que julga crime político, nós não temos previsão legal. Nenhum lugar fala que prazo que eu tenho que ingressar com esse recurso contra essa sentença. Então, por via das dúvidas, adota-se o menor prazo, né, de recurso aí, padrão do CPP, que é de 5 dias, e, aliás, é o mesmo em relação ao habeas corpus, né? Na prática, costuma-se adotar 5 dias para evitar um entendimento contrário e a perda do prazo, né? Dessa forma, meus amigos, era isso o que eu tinha para conversar com vocês, esses 3 pontos que eu escolhi para a gente trabalhar, né, nessa maratona às vésperas da primeira fase. E eu quero encerrar, obviamente, desejando aí uma excelente prova para vocês, um bom final de estudo, né, porque essa semana ainda vão encerrar os estudos, mas que no domingo vocês tenham uma excelente prova, que vocês possam ter a tranquilidade necessária para desenvolver o seu raciocínio, para identificar ali as alternativas corretas, tá certo? Tenho certeza que aqueles que optaram por penal, estaremos juntos na segunda fase, e aqueles que optaram por outras áreas, estaremos juntos da mesma forma, né, na rede LFG, separados apenas pela área, tá certo? Muito boa prova, muito sucesso para vocês e um forte abraço. Tchau, tchau.